Boa noite, pessoal. Estamos começando então a nossa aula inaugural do curso Notebook 4. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à sala de aula. Nós temos os nossos alunos do curso que já estão matriculados e também foi aberto para os colegas, né? Os técnicos que estão interessados também em cursos de notebook e querem conhecer a Labelnet Cursos, né? A Label Cursos agora. Nós estamos mudando de Top Treinamentos para a Label Cursos, tá? É a Labelnet, tá certo? Se vocês quiserem entrar no nosso site, é www.labelnet.com.br. Bom, o nosso curso vai ser um pouco diferente daqueles cursos que a Labelnet faz, tá? Como o nosso curso Labelnet 1, o Notebook 1, desculpa, Notebook 2, né? O Notebook 3. O Notebook 2 e o Notebook 3, eles foram muito teóricos, né? Foi interpretação de esquemas, essa coisa toda, né? O Notebook 2, inclusive, foi um curso feito presencial, onde nós gravamos, e o Notebook 3 foi um curso já mais elaborado, tá? O Notebook 4 vai ser um curso bem mais elaborado que o Notebook 3. Ele vai englobar o Notebook 1, o Notebook 2, o Notebook 3 e novas tecnologias que já foram lançadas após isso, tá? Existem algumas placas aí que são bem diferentes, tá? Elas inclusive não tem mais a BIOS. A BIOS vem dentro da Multi-I/O, né? Da Embedded Control, da EC, tá certo? Que hoje chama-se EC, né? Mas o pessoal conhece muito como Multi-I/O, CIO, né? Também, viu? Então, essas placas novas, principalmente a Lenovo tem soltado muitas dessas placas, onde a BIOS está dentro da Multi-I/O, tá? Então, muitos dos defeitos que dão nessas placas, às vezes é só regravação da BIOS, da Multi-I/O, né? Da EEPROM que existe dentro da Multi-I/O. Nós vamos falar nesse curso sobre isso, tá? O que nós veremos nesse curso? Será um curso onde nós vamos misturar a interpretação de esquema, colocando esquema, como tem aqui nessa imagem aqui, em cima, né? Onde a gente mostra o osciloscópio, mostra um trecho do esquema que nós estamos analisando, uma parte da placa, onde nós vamos fazer a medição, para o aluno ver o local, né? Vai ver o sinal no osciloscópio e vai ver também o ponto no esquema. A gente vai primeiro analisar aquele trecho do esquema, vamos ver como funciona aquele circuito ali no esquema, então a gente vai passar para a prática, tá? Isso nós vamos fazer etapas por etapas. Vamos aqui adiante para mostrar para vocês como vai ser o curso, tá? O curso vai ser assim, estrutura de placas, tá certo? Nós vamos mexer com diagrama de blocos, logicamente, quando nós formos analisar uma placa. Nós temos aqui exemplos aqui nesse slide. Tem exemplos aí das placas utilizadas no Notebook 3. Logicamente, nós vamos utilizar placas do Notebook 2 também, daquela tecnologia Ponte Sul, Ponte Norte, que ainda aparece muita coisa sobre isso. E é interessante a gente ver certos detalhes ali, defeitos que dão ali, que também vão ocorrer, né, nessas placas mais novas, tá? Os defeitos não são muito diferentes, tá certo? Nós vamos ver esses circuitos Multi-I/O ITE, né? Esses ITE, certo? Tem outros Multi-I/O também que nós vamos olhar, que tem gravações internas, tá? Umas vem com BIOS lateral. Quando você encontrar uma placa, então, que não tenha essa BIOS, esse SPI, Circuito Integrado SPI, tá? Que todos conhecem aí como BIOS, se ele não tiver aí ao lado da Multi-I/O é porque realmente está integrado dentro da Multi-I/O, tá? Aí o processo de gravação, o processo é bem diferente. Outra, o botão só vai ter tensão. Existe uma outra SPI, outra BIOS na placa, tá? Que fica junto com a PCH ou junto com a APU, que é o processador, de vez de ser CPU, chama-se APU, nas placas novas, que é onde está o PCH e CPU tudo integrado num chip só, num BGA só, né? Então ali também vai ter uma outra BIOS de configuração da máquina, dessas coisas assim, tá? Aí ali só vai ter tensão após apertar o botão. Antigamente, nas tecnologias mais antigas, você colocava o jack, né, e já aparecia a tensão de 3 volts primária. Então essas placas têm bastante diferença com relação a isso, tá? As primárias, às vezes aparece uma primária só, dependendo do tipo de placa,
tá? E a gente vai ver todos esses detalhes. Vamos ver os detalhes de CPU, da SandBridge, da Ivy Bridge, da Bay Trail, tá? Das APU nova, né? Vamos olhar as antigas também. Vamos ver como é que funciona. Um detalhe de cada uma. Nós vamos pegar alguns detalhes, alguns circuitos, por exemplo, circuito de entrada, e vamos olhar de diversos tipos de placa diferente, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, tá? Porque teoria é muito bom, né? Se falou muito nos cursos anteriores de interpretação de esquema, isso se fala muito na internet, nos fóruns, né? Interpretação de esquema, essa coisa toda, né? Eu só vou dizer o seguinte, ó, alguém entrou aqui com o nome Telegram e eu estou tirando, tá certo? Você entre com o seu nome e sua cidade, tá? Você está sendo, eu tirei aqui, se entrar com o nome, não entrar com o nome e a cidade, eu retiro da sala, tá certo? Então, o que nós fazemos? Nós vamos olhar todas as etapas com a placa, né? Vamos analisar uma parte do esquema, pegar aquele trecho do esquemas, vamos mostrar para vocês os defeitos que dão ali, como você identificar aquele componente na placa, como você encontrar, principalmente nessas placas Samsung novas que vêm sem inscrição nenhuma. Como é que eu faço? Eu tenho visto isso muito no suporte, né? Pessoas totalmente perdidas sem conseguir encontrar aquele componente na placa, tá? Então eu vou ensinar vocês como fazer isso, tá? Como vocês conseguem descobrir aonde está o componente na placa, tá? Circuitos são muito parecidos, né? Se você pegar um circuito de fonte, ele não mudou desde a tecnologia mais antiga até a tecnologia atual. Os circuitos de fonte são idênticos, apesar de diferenças de corrente, tá? Mas os circuitos são idênticos, MOSFET de alta, MOSFET de baixa, bobina, capacitor, tudo isso é a mesma coisa, circuito PWM, né? E a gente vai ver esse detalhe por detalhe, tá certo? Outro detalhe muito interessante, que nós vamos falar bastante no curso, aqui no começo, as primeiras aulas vão ser voltadas para dar uma orientação ao técnico, tá? Uma orientação, que tipo de equipamento utilizar, né? Como ele fazer na bancada, quais os materiais que ele deve utilizar e por que utilizar esses materiais, tá certo? Eu tenho visto muita dificuldade, né, do pessoal sem saber que tipo de equipamento comprar, se compra frequencímetro, se fonte, o que faz a fonte, por que osciloscópio, né? Nós temos hoje 4 tipos de gravadoras de SPI no mercado, tá? Temos um tipo, inclusive, para gravar via teclado, gravar multi-I/O, né? Nós vamos mostrar tudo isso para vocês, certo? Vamos mostrar quais são os equipamentos interessantes para você ter na bancada, tá? Pelo menos a configuração mínima desses equipamentos, que tipo de material você deve usar, que tipo de instrumentos você deve usar. Vamos falar também um pouco sobre o material, né? Fluxo, solda, essa coisa toda, porque há necessidade, né? Estações de solda, temperatura. Vamos falar sobre isso também no início do curso para dar uma orientação mais forte para o técnico, tá certo? Muita gente fez os cursos, Notebook 2, Notebook 3 e tudo mais, e eu vejo que ainda se batem com relação a isso. Não sabe que tipo de osciloscópio comprar, por que ter osciloscópio, para que serve, né? Um termômetro a laser, essa coisa toda. Então o pessoal ainda fica meio perdido, tá? Então nós vamos fazer uma aula de orientação com relação a isso, orientação para a pessoa que está montando assistência técnica, está começando nessa área de notebook, tá? Que tem muitos técnicos aí conhecidos, muitos alunos que estão entrando aqui também no curso, que trabalham hoje com televisão, trabalham com áudio, né? Então querem trabalhar com placas de notebook. E para trabalhar com placas de notebook requer alguns instrumentos um pouco diferentes, tá? Vamos falar de máquinas de rebaling também, muito importante hoje. O técnico hoje tem que ter essas máquinas, né? Ou pelo menos uma técnica, aprender a técnica, né? De trabalhar, de fazer reflow, de fazer rebaling, tá certo? Não tem condições de se fazer, trabalhar com placas multilayer, placas de notebook, tá certo? Sem entender o que é o rebaling, o que é o reflow, como funciona o BGA, né? Isso é muito importante hoje, dá muito defeito também, e a necessidade. Então nós vamos ter aula mostrando os equipamentos de laboratório, que tipos de equipamentos você deve comprar,
né? Para que serve cada equipamento desse? Nós vamos utilizar esses equipamentos todinho nas aulas práticas desse curso. Tá? Vamos usar osciloscópio, frequencímetro, fonte, gravadoras, estações de solda, termômetro. Vou mostrar tudo como é que funciona, inclusive as máquinas de rebaling, tá certo? As máquinas, eu vou usar uma Scottley R590, tá certo? E nós vamos mostrar para vocês como utilizar, como criar uma rampa, essa coisa toda que é muito importante. O técnico hoje que conserta placa de notebook precisa saber. Tá? Ele precisa saber temperatura de lead free, temperatura de chumbo, quais fluxos usar para reflow, quais fluxos usar, né, fluxo de solda para usar para fazer um rebaling, é a necessidade disso. Tá? Mesmo os fluxos que você deve usar para trocar componentes SMD. Tá certo? Então eu vou dar aqui uma explanação um pouquinho de como como é que vai funcionar esse curso. Olhe bem. Ó, será abordado o circuito de entrada, tá? Nós vamos pegar algumas placas, vamos pegar os circuitos de entrada de algumas placas, tá certo? E vamos analisar ela. Vamos primeiramente pegar a placa X, aí vamos olhar aquele trecho no esquema, fazer uma breve análise daquilo ali no esquema, como funciona, como vocês devem identificar o local, o componente na placa, como identificar o componente na placa, como identificar a pinagem desses componentes, tá certo? E vamos então analisar o circuito, ver quais são os defeitos que ocorrem nesse circuito, tá certo? Analisar como funciona esses transistores de proteção, que é muito importante, tá? Às vezes você pega placas que tem os 19 volts no jack, mas simplesmente não passa adiante, ele não vai adiante, não é isso? Então você para ali naquele MOSFET, no caso esse MOSFET aqui, né? Ele vai parar nesse MOSFET, o PQ11 aí no caso, ou é 31, eu não me lembro, não está dando para ver direito aqui. Mas você vai pegar esse MOSFET aqui e você tem dois circuitos integrados, dois transistores digitais aqui que fazem a proteção desse circuito e mais ainda uma proteção de VIN, né? Qualquer um desses três aí pode bloquear esse MOSFET. Eu vejo no suporte muita gente perdida aí, tá? Professor, tem aí no source, tem 19 volts, mas não tem no dreno, e no gate está com 19 também, e ficam perdidos sem saber como descobrir os defeitos e como funciona isso aí. Então, nós vamos mostrar no esquema como funciona o circuito e vamos para a prática. Vamos pegar a placa, certo? E vamos então trabalhar na placa, colocar o jack, 19 volts, medir as tensões, ver o que acontece quando você aterra uma base, por exemplo, num transistor digital disso aí, provocando então a proteção, o que acontece, quais são as tensões, como muda o circuito, isso com o osciloscópio também, tá? Ver os sinais, da onde vêm os sinais, tá certo? Se ele vem da PCH, se vem da Embedded Control, da Multi-I/O, né? Ou se vem de algum outro circuito adjacente, porque às vezes a Multi-I/O, por exemplo, eu não vou falar Embedded Control aqui, vou falar Multi-I/O que vocês conhecem mais, tá? A Multi-I/O às vezes manda um sinal para um determinado circuito, vai entrar num circuito lá onde tem MOSFETs ou transistores digitais e ali então vai sair um sinal que pode então bloquear a proteção, né, do VIN, a saída de VIN, tá certo? Então a gente vai analisar com diversas placas, tá? Vamos olhar várias placas, métodos diferentes que o fabricante faz com relação a essa proteção. A gente fazendo isso, vocês vão ter uma vivência maior no curso, para quando vocês pegarem alguma placa, então poder analisar, pegar aquele trechinho do esquema, analisar da maneira que a gente fez no curso, tá? Identificar o componente na placa, então começar a fazer a análise, o porquê está em proteção, ou quando está funcionando, saber as tensões que ali estão para fazer uma anotação, alguma coisa dessa natureza, tá? Vamos olhar também, logicamente, os circuitos de fonte primária. Como funciona as fontes primárias? Tá? Nas placas antigas, 3 e 5 volts eram primárias, né? Logicamente a 19, mas 3 e 5 sempre foram as primárias. Se vocês pegarem aquelas placas antigas, a 3 e 5 é normal isso. Mas nas placas mais novas, conforme vai vindo para cá, as placas mais novas, ela está mudando isso aí, tá certo? Às vezes você pensa na primária 3 e 5 e não é 3 e 5, a gente é só 5 volts ou é só 3 volts, vai depender do engenheiro aí no caso.
tá? Então eles vão estar lá 5 volts VA, tá? Aí o 3 volts só vai aparecer depois de apertar o botão, ou os 5 volts só vai aparecer após apertar o botão. Tem casos também que vai ter o 3 e 5 volts primário, mas o 3 e 5 volts que faz as secundárias funcionar, elas só vão aparecer após apertar o botão. Quem fez o notebook 3 sabe disso, viu? Nas placas da Sony que a gente olhou, eu mostrei isso para vocês. Então, atualmente, por exemplo, você encontra placas que só tem os 19 volts. A primária dele é os 19 volts. Tá? Então ele vai aguardar, ela vai ter um 3 volts lá que vai alimentar a multi-I/O. A hora que você aperta o botão de power, ela vai dar partida no resto das fontes tudinho. Então mudou um pouco. Tá? A gente vai ver isso aí no curso. Tem algumas diferenças bem acentuadas, tá? Que um técnico que está acostumado a consertar as placas mais antigas, ele fica meio perdido, né? Fica procurando as primárias na placa e essas primárias, às vezes, você não vai encontrar elas, tá? Na sua totalidade, tá certo? Outra coisa que nós vamos olhar aqui também, deixa eu passar aqui o slide. Pessoal, se trancar o slide aí, vocês me avisam aí via WhatsApp, porque por aqui está fechado, tá certo? Olha, o circuito de fontes secundárias, também nós vamos mostrar para vocês da mesma maneira, tá certo? O que vai acontecer aqui? Nós vamos analisar os sinais PWM dos dois gates, do de alta e o de baixa, vamos analisar esse sinal, tá? Eu vou mostrar as características que existem nesse sinal. Esse sinal também vai estar antes da bobina, vai estar aqui antes da bobina, certo? Que ela vai estar na linha de saída, né? Então vai ser um equivalente desses dois sinais de gate, tanto de alta quanto de baixa, tá? Existe esse sinal, tem certas características que eu vou ensinar para vocês, tá? Como vocês analisarem esse sinal e ver se ele realmente está correto, tá? Se não está havendo nenhuma atenuação, alguma coisa dessa natureza, tá? Na linha. Então vou mostrar para vocês como ver curto, como analisar curto, como utilizar a fonte, como utilizar o osciloscópio, o frequencímetro, capa-check, né, que é o medidor de ESR, quais são o que acontece em curto nessas linhas. Vou mostrar curto para vocês, vou mostrar como utilizar o multímetro digital, né, nessas linhas aí, que muitas pessoas antigamente se usava abaixo de 9 ohms, por exemplo, estava em curto a linha. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos linhas que dá 3 ohms, que dá 0, chega a dar 0, bipar em 0 no multímetro. Tá? Aí quando você coloca a fonte de alimentação, você vai ver ali tem 300 miliamperes, 400 miliamperes de consumo, a linha não está em curto, tá? É porque a resistência ou chamada impedância desses componentes atuais, né, dessas BGA, CPU, PCH atuais, APU, por exemplo, elas têm uma resistência de entrada muito baixa, tá? Porque o consumo delas é muito baixo, né? E então ela precisa de uma resistência muito baixa para poder então operar com fontes que sobrecarreguem menos a placa, tá certo? Tudo isso eu vou explicar para vocês no curso. Vocês vão ver como identificar os componentes na placa, vão ver os sinais com o osciloscópio, tá? Vocês vão ver aqui que eu vou mostrar daqui um pouco os slides, como vai ser a aula. Eu tirei uns slides da aula do Notebook 3, das últimas aulas do Notebook 3, tá? Vai ser mais ou menos aquela técnica, um pouco melhor, tá certo? Então nós vamos olhar as secundárias, vamos olhar também, logicamente, as fontes de core e V-core, tá? Que são fontes muito complexas, muito complicadas, tá? Ela tem sensores que manda para a CPU, através desses sensores ela habilita ou não essas saídas, tá? Nós vamos ver técnicas de falta de imagem. Por que está faltando imagem? Tem vários problemas, várias situações em que falta vídeo, tá? E nem sempre você chega lá, você vai medir, professor, eu estou com tensão de V-core, eu estou com tensão de core, tensão de V-core, tensão, as secundárias, tudo funcionando e não tenho tensão, né? Não tenho vídeo na saída. Então o porquê disso,
tá certo? Ou então eu tenho o core, mas o vCore não aparece. Por que não aparece essa tensão vCore? O que está ocorrendo? Nós vamos olhar tudo isso, vocês vão aprender inclusive a identificar o componente na placa, que é muito importante, né? A identificação do componente. Tem várias placas hoje em dia que não estão vindo mais com a serigrafia, tá certo? E a necessidade de você identificar os circuitos, tá certo? Como vou identificar o circuito de core e de vCore? Aonde fica isso? Como é que é feito isso, tá? Então a gente vai ver via datasheet, vai ver via placa mesmo, através de continuidade e tudo mais. Então eu vou ensinar vocês como identificar esses componentes na placa, tá? As placas que têm serigrafia, logicamente, são muito fáceis, tá certo? Mas vamos dizer, vocês têm um esquema que não é compatível com aquela placa. Acontece muito isso de mudança de versões no esquema, tá? Então existem algumas diferenças, alguns circuitos foram alterados na placa, mas nada que não possa você se basear por um esquema de uma versão anterior, tá? Através de um esquema de uma versão anterior dá mais ou menos para você se localizar na placa nova, tá? Às vezes muda pequenos detalhes, são pequenos detalhes que mudam, tá? Às vezes a referência do MOSFET, o tipo de circuito, tá? Modificou um pouco o tipo de circuito, eliminou algum tipo de circuito de proteção ou acrescentou um circuito de proteção a mais. Então tudo isso a gente vai analisar e eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem, tá? Numa placa que você não tem nada, não tem esquema, professor. Eu estou com a placa aqui, eu não tenho esquema, não sei nem para onde vou, tá? Então eu vou mostrar para vocês como vocês analisarem a placa, tá? Através dos circuitos já conhecidos, porque vocês já conhecem o circuito, né? Vocês que estão fazendo notebook 4, provavelmente muitos já fizeram notebook 2, notebook 3, e eu ensinei tudo isso, tá? Então eu vou ensinar novamente, certo? Mas também não vou falar muito de interpretação de esquema, porque o curso não é voltado para isso, ele é voltado mais para a prática, né? E vocês vão então conseguir, através de circuitos que vocês já conhecem, analisar a placa e montar aquele circuito, através com um multímetro e continuidade, um papel e uma caneta na mão, meu amigo, e uma lapiseira, uma borrachinha, a gente monta o circuito bem direitinho, tá? Não é difícil, não é complicado. Os componentes que dão mais defeitos são MOSFET de alta, MOSFET de baixa, CI, PWM e capacitor, tá certo? Então, não é muito difícil você montar um esquemazinho no papel. Eu vou mostrar para vocês bem direitinho como é que faz isso aí, para vocês não ficarem perdidos, né? Que muitas placas dessa realmente não tem esquema, ou então o esquema está numa versão totalmente diferente, né? Que complica bastante a situação de vocês, tá? Outra coisa que nós vamos ver, que é um circuito muito importante, o circuito de charger, tá certo? Eu não falei anteriormente no CI, PWM, das fontes anteriores, primárias, secundárias, né? vCore, Core. Nós vamos também falar dos sinais de habilitação, os sinais que fazem a regulagem do CI para regular o sinal pela PWM, a amplitude dele, a frequência dele, né? Para ele ajustar a fonte na saída, tá? A gente vai olhar aí os sinais desses circuitos integrados também, assim como vamos olhar um circuito muito importante que é o circuito de charger, tá? A maioria das placas, as primárias, elas vão ser acionadas através do charger, desse circuito de charger, tá? Muitas placas utilizam esse circuito de charger para dar a primeira partida, né, nas fontes primárias, tá certo? Nós vamos olhar como é que funciona, vamos ver os datasheets desses circuitos, aprender o que é esses sinais, como funcionam esses sinais, para que servem esses sinais, as comunicações que o charger faz, através da SPI, né? Através do PCH, através da CPU em certos casos, certo? Como ela se comunica, né? Através das linhas SDA e SCL, tá? Existe comunicação desse circuito, tá? Se essa comunicação cair, por exemplo, você não carrega a bateria mais, você pode, né? O notebook pode nem dar partida, tá? Aí é no circuito de charger também que ele reconhece se existe adaptador conectado, se existe bateria conectada, a carga que a bateria tá, se a bateria tá boa ou está ruim, então ela sinaliza para
para o Windows, tudo isso a gente vai dar uma olhadinha, né? Vocês vão aprender a ver isso aí. Esse circuito é um circuito de fonte muito importante em todas as placas, inclusive nas placas novas, tá? É um circuito muito importante que a gente deve ter uma atenção maior para essa parte do circuito, certo? Isso aí vocês vão aprender bem direitinho como funciona isso na prática, tá? Nós vamos olhar o esquema, esse sinal aqui, vamos ver o que acontece se eu pegar esse sinal e colocar ele para a terra, tá? Então a gente vai lá com a placa funcionando, coloca para a terra para ver o que acontece com o CI, os bloqueios que vai ocorrer nele. E, por exemplo, está faltando uma tensão, você precisa de uma tensão de enable, de habilitação, de 3 volts naquela porta, não existe, está 0. Então como utilizar a fonte para injetar esses 3 volts ali naquele local e ver se o circuito responde. O circuito respondendo, então você tem que voltar para trás, né? E procurar saber o porquê que não está chegando aquele sinal de enable, tá? Nada de fazer, como eu vejo por aí, tá? Em várias pessoas fazendo, pegar 3 volts na placa, fazer um jump e colocar ali e botar o notebook para funcionar. Isso vai lhe dar dor de cabeça, é um serviço porco, é gambiarra, né? E isso aí pode voltar para você com um prejuízo bem maior, tá? Você vai ter que dar garantia para o cliente de 90 dias, que é lei, tá certo? E se você fizer um jump desse, ele pode até funcionar por alguns dias, mas com certeza vai danificar alguma coisa mais séria, por exemplo, tá? Você vai cobrar um preço e isso aí pode queimar o seu charger, pode queimar uma PCH, pode queimar um circuito integrado mais importante, que voltando para a garantia, você vai ter que dar garantia ao cliente, né? Porque o defeito vai ser o mesmo, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado nisso, nada de gambiarra, de jumps, nada. A gente faz isso na bancada para identificar defeito, tá? A gente sabe que naquela porta tem que ter um nível 1, por exemplo, né? E tem ali 0 volts, 1,2 volts, 1 volt, então ele não está conseguindo habilitar o circuito integrado por algum motivo. Aí você vai então, injeta ali uma tensão de 3 volts, que você sabe que é um nível 1, 3 volts, né? E vai ver a resposta do integrado. O integrado respondeu, você já sabe que não é ele, que o problema está antes dele. Então você volta e vai. Isso tudo nós vamos ver na bancada, tá? Mediante prática, que é muito importante, tá? Eu falei muito isso nos cursos na área de teoria, né? Então nós vamos ver isso bastante na prática também, certo? Os modelos de aula, os exemplos de aulas vão ser assim, ó, na tela, tá? Eu mudei o slide aí, pessoal. Vai ser assim, dessa natureza aí, né? O pessoal que fez Notebook 3, as últimas aulas do Notebook 3 já foram assim, já foi tirado, essa imagem aí já foi tirada dessas aulas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o esquema, tá? O esquema, um trechozinho do esquema, colocar aqui na tela. Vamos colocar também um trecho da placa, do local onde está o componente, tá? E, por exemplo, um osciloscópio, no caso aqui, pode ser um multímetro, pode ser frequencímetro, tá? Pode ser um outro equipamento qualquer, né? Mas a maioria das vezes nós vamos utilizar, então, o osciloscópio, tá certo? E ali nós vamos ver o sinal PWM, vamos analisar o sinal PWM, ver se ele realmente está dentro dos parâmetros corretos, tá? Se ele está com a tensão correta, se ele está com a tensão PWM, que é o pico, né? O pulso, tá? Esse pico que dá aqui, esse pulso, chama-se pulso PWM, tá? O resto é resto do sinal, tá? O pulso PWM é esse que está aqui. Está aqui na sua... Esse pulso grande. Esse pulso grande aí, muitas pessoas medem com um multímetro, por exemplo. Eu vou dar uma dica aqui. Eu vejo muita pessoa me perguntando: professor, eu estou com o gate aqui desse MOSFET de alta, só tem aqui 5 volts, vamos dizer, está na fonte de 5 volts, né? Só dá 5 volts, professor. Não era para ter 28 aqui, né? Para poder acionar o gate desse MOSFET? Sim, é para ter 28, mas você esquece que o multímetro digital, por exemplo, ele só vê a tensão média. Ele só vai ver os 5 volts. Ele não vai ver o pulso de 28. E quando o MOSFET, o gate do MOSFET é acionado, é através do pulso, não é através da tensão. Tá? A tensão média que está ali não, é através daquele pulso. Tá? É esse pulso que vocês estão vendo aqui no osciloscópio. Esse pulso bem grande aqui. Tá? Esse pulso grande aqui, se você olhar aqui pico a pico, tá? Se você olhar embaixo da amortecida aqui, vai ter escrito ali, pico a pico, tá lá, 28 volts. Tá certo? É esse pulso de 28 volts que vai acionar o MOSFET. Tá? Então, muitos caem nesse erro. Então, a gente vai analisar
esse sinal bem direitinho, MOSFET de alta, MOSFET de baixa, e esse sinal também na linha de saída, tá? Porque a linha de saída vai ser um equivalente do gate de alta com o gate de baixa, tá? Então ali nós vamos analisar para ver se está tudo corretinho, se está realmente modificando, se não tem distorção, tá? Então através a gente vê através desse sinal de entrada e saída ali, problemas na linha, SR, capacitor com SR alto ou ruídos, tá? Então que pode influenciar esse sinal PWM, tá certo? Nós vamos olhar isso aí bem direitinho, do jeito que vocês estão vendo aí a imagem. Essa aí foi uma imagem tirada da aula, tá? Então eu vou ali colocar na placa, você vai ter o esquema e você vai ter o sinal, e a gente então analisa bem direitinho isso aí, tá? Vamos ver também partes de placas com sinais nas placas, vamos analisar sinais, como a gente está vendo aí, né? Nesse curso aí é o curso de osciloscópio. Vocês vão aprender a ver o osciloscópio aí, como ajustar o osciloscópio para pegar esses sinais que você sabe que deve ter aqui naquele local. Você sabe que tem que ter um sinal PWM, então eu vou mostrar para vocês, vou ensinar para vocês, quem tem osciloscópio, quem não tem, quem vai querer comprar osciloscópio. Então essa aula vai mostrar para vocês como vocês ajustar o osciloscópio, né? Tudo para poder então medir sinais e verificar se existe o sinal presente ou não naquele local, tá? Às vezes o sinal entra e tem que sair também, não é verdade? Assim como o MOSFET de alta e de baixa, ele tem que ter o sinal PWM na entrada e também tem que ter na saída, né? Na linha de saída do CI tem que existir o sinal PWM, tá? Outro exemplo aqui que eu tirei também, que é para vocês terem ideia, como a gente vai analisar, tá vendo? Aqui nós vamos ter o esquema direitinho, eu vou colocar ali as tensões que devem ter nas entradas, as tensões da saída, como funciona, a gente vai ver bem direitinho como funciona o transistor, né? Esse transistor de proteção, quais são as tensões que ele vai ter, tá certo? O que ocorre aqui, se eu prego 19 volts aqui, eu baixar para 5 ou baixar para 0, né? O que vai acontecendo aqui na saída, qual é o gatilho do MOSFET aqui, é 9,5, tá vendo? Eu estou mostrando aqui no esquema como funciona, tá certo? E aqui do lado, vocês vão ver a placa, né? E o local onde tem o que medir, né? Certo? Aqui no caso, estou mostrando ali um MOSFET duplo de 6 pinos, né? No caso é um MOSFET duplo, tá? Então vocês vão ver como encontrar a pinagem, como deve se medir isso daí, tá? Na placa, né? Vamos mostrar na placa bem direitinho e analisar o circuito. Conforme a gente vai analisando o circuito, ó, tem que ter 9,5 aqui. A gente vai lá com o teste, mede 9,5. Logicamente aqui na tela vai ter um multímetro aqui, né? Mais uma imagenzinha do multímetro, tá? Ou do osciloscópio, não sei qual o instrumento que eu vou usar. Eu vou usar até os dois para mostrar para vocês, para ficar até mais bem entendido, né? E vocês então aprenderem como fazer isso. Isso é muito importante, pessoal, tá? Não adianta você saber só a teoria e não ter noção de prática, né? Então muitos têm noção bastante de prática e precisaram bastante da teoria, mas, pessoal, a eletrônica é uma só, mas TV é uma coisa, notebook é outra, tá? Em tablet você vai encontrar outras diferenças, em celulares você vai encontrar outras diferenças, não que seja muito diferente, tá? Os gates, os MOSFETs trabalham do mesmo jeito, os CIs PWM trabalham do mesmo jeito, aí você lá vai ter que ter o esquema, então o datasheet daquele componente, para ver como ele trabalha. E nesse curso, você aprendendo como o CI trabalha, como funciona esses componentes, qualquer placa que você pegar, um MOSFET tipo P ou MOSFET tipo N, como é que ele funciona, você já viu na prática em outras placas, você vai conseguir fazer, tá? Em outros equipamentos, em outras placas que você pegar, tá? Então a gente vai mostrar bem legal isso aqui para vocês não terem dúvida, tá? Não terem dúvida, que eu vejo isso aí demais, a dúvida é muito grande no suporte, principalmente nesses circuitos de entrada. Circuitos de entrada dão defeitos cabeludos, tá? Defeitos cabeludos que, se o técnico realmente não conhecer, não souber, né, analisar aquele circuito ali, ele não vai adiante, tá? Esse negócio de ficar trocando componente na placa, eu digo logo para vocês, como eu sempre falo nos meus cursos, a última coisa que você vai fazer é botar ar quente ou soldador na placa, tá? É a última coisa, porque essas placas são muito sensíveis, geralmente são 12 camadas,
Uma placa dessa é 12 camadas, sensibilíssima por temperatura, tá? Se você errar aí nessas temperaturas, meu amigo, você perde a placa, tá certo? Porque ela vai desconectar as lâminas. Então, ela desconectando uma lâmina dessa aí, adeus. Pode jogar a placa fora que não vai ter mais jeito, tá? Então, nós vamos ensinar essas técnicas também de soldagem e dessoldagem. Vamos ver aqui. Uso de fontes na bancada, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, muito importante. A fonte assimétrica hoje para circuitos digitais, circuitos SMD, esses circuitos de PWM e tudo mais, é um instrumento extremamente importante. Nós vamos falar bastante, tá, do multímetro digital, da fonte assimétrica e do osciloscópio. Esses três instrumentos são importantíssimos na bancada do técnico. Tá? Se você quer fazer um serviço controlado, um serviço de boa qualidade, um serviço rápido, tá? Entender o circuito, você vai realmente ter que ter esses equipamentos, tá? Para poder chegar a alguma conclusão. Porque se você medir com um multímetro digital, por exemplo, um gate de um MOSFET, você nunca vai saber, se ele estiver trabalhando com PWM, no caso, né? Você nunca vai saber se ele realmente está sendo chaveado ou não, né? Você vai precisar saber se o sinal está presente ali e a qualidade daquele sinal. Então o osciloscópio é muito importante. Para você, hoje em dia, saber se uma linha está em curto, não adianta querer usar o bip do multímetro, pessoal. Tá? Isso aí eu acho que hoje, nessas placas atuais, é bom até esquecer. Eu nem uso mais. Eu só uso o multímetro assim para um teste muito rápido, só para ter ideia do que está acontecendo ali. Tá? Eu uso mais a fonte, eu vou direto com a fonte assimétrica, já vejo qual é a tensão ali daquela linha e vou mostrar para vocês, ensinar vocês como utilizar essa fonte assimétrica, para não tocar a tensão errada, corrente errada naquele local, e como você analisar se realmente aquilo está bom ou se aquilo está ruim. Né? Inclusive eu tenho uma aula falando sobre fontes que está sendo vendido na loja, uma aula independente que eu coloquei para ajudar o pessoal, tá? Que é uma aula de fontes, tá certo? Agora, nesse curso aqui, nós vamos utilizar umas outras técnicas mais modernas e eu vou ensinar umas dicas de como você utilizar isso analisando o circuito, tá certo? Deixa eu passar para o próximo slide. O uso do osciloscópio, a gente já falou bastante, né? Verificação de ruídos, sinais de habilitação de CIs PWM, tá? Ou de PCH, ou de multi-IO, né? Sinais PWM nos MOSFETs, tensões pico a pico, tá? Que são aqueles picos dos pulsos que vocês estão vendo aqui nessa imagem do lado esquerdo, desse monitor do lado esquerdo, tá? Nós vamos ter aulas assim com 2 monitores também, mostrando para vocês o circuito, né? A placa em si, ali as conexões da placa. Do lado esquerdo vai ter lá o osciloscópio mostrando os sinais. Nós vamos utilizar na faixa de multímetros, 2 osciloscópios. Vai ter várias técnicas novas aí no curso, tá? Vocês vão gostar bastante. Vai ser bem prático o curso, tá? Eu vou mostrar bem na prática isso, certo? A análise desses pulsos, né? E tudo direitinho, nós vamos ver com o osciloscópio, vocês vão aprender a utilizar o osciloscópio. Inclusive eu vou usar 2. Eu vou usar um de 50 MHz e vou usar um de 100 MHz, tá certo? Para vocês verem como funciona, como é igual, né? Os ajustes são idênticos, tá? Sendo que o de 100 MHz, logicamente, nós temos uma gama maior, né? A gente tem uma gama maior que a gente pode pegar de frequência, tá? Vou mudar o slide. Nós vamos também mexer bastante na aula prática com um medidor multifunção, que é aquele medidor de ESR, né, de capacitores, ver como utilizar aquilo ali. Nós temos 2, nós temos esse digital e temos também o analógico, que está aqui do lado, né, chamado capa-check. O pessoal conhece muito isso. Tá? O capacímetro, né? Multímetro digital, nós vamos trabalhar bastante com isso aí. São os instrumentos que nas aulas práticas nós vamos usar bastante. Tá? Vocês vão ver com as técnicas que eu utilizo para descobrir capacitor SR alto, né? Por exemplo, curtos, medições de capacitor nas linhas, medição de resistor, né? Na placa mesmo, on-board, né? Para a gente olhar tudo direitinho. Tá? Vocês vão ver as técnicas que eu utilizo e vou dar bastante dicas para vocês como vocês devem utilizar e o que não fazer.
tá? Que muitas vezes o técnico também faz coisas que não deve fazer, tá? E eu vou dizer para vocês, ó, nesse ponto aqui vocês não devem fazer isso, porque se vocês fizerem, vocês vão ser enganados, não deve ser assim. Você tem que tirar o componente. Nesse ponto aqui não dá para você medir, porque você vai ter 2 ou 3 capacitores em paralelo e você não vai poder medir o ESR no circuito, tá? Você vai ter que, infelizmente, tirar o componente. Eu vou mostrar tudo para vocês verem a técnica, como utilizar essa técnica, que eu acho muito importante. Nós chegamos no ponto hoje, né, dos cursos da Labelnet, o Top Treinamentos, como muita gente conhece, nós mudamos o nome, tá? Então, voltamos para o nome antigo, certo? Então, vocês vão ver as técnicas que nós utilizamos. Vocês já fizeram cursos teóricos, tá? Muitos de vocês já fizeram cursos teóricos, estão conhecendo bastante aí da parte de teoria, mas ainda falta aquela prática de bancada, né? Que vocês vão ter, então, nesse curso. Esse curso vai misturar a interpretação de esquema e a prática de bancada e o uso de equipamentos para isso, tá certo? Vou trocar o slide. Olha, outra coisa muito importante que hoje a necessidade demais, tá, na sua bancada, é você ter alguns gravadores de BIOS, tá certo? Muitas pessoas têm a BIOS, também conhecida SPI, tá, pessoal? Nas placas de notebook, são a série 25XX, tá? A série 24XX a gente chamava de EEPROM, tá certo? Essa SPI também é uma EEPROM, tá certo? Mas muito mais conhecida por SPI, tá certo? Então é a famosa BIOS da placa, tá? E as multi-I/O, vocês vão ter que... vou mostrar para vocês como gravar, a técnica de gravar com cada gravador diferente, tá? Nós vamos usar o famoso G540 da Genius, tá? Que funciona muito bem para gravar as SPI, tá certo? Aquelas de 8 pinos, ela funciona muito bem para isso. Tem o TL866, que é muito melhor que o G540, mais rápido, reconhece muito mais componentes, tá, do que o G540. É um gravador muito melhor, agora num preço um pouco... é bem parecido com o G540, tá? Um preço razoável. Depois eu posso ver preço, botar link no ML para vocês verem também. E temos o RT809, que é uma gravadora excelente, tá? Ela, além de gravar as SPI, ela também grava de televisão, tá? Ela tem as técnicas para gravar de televisão, você gravar as SPI de televisão, tá certo? Ela grava alguns multi-I/O, tá? Ela não grava as ITE, mas ela grava outros multi-I/O, tá certo? Então, esse daí, a gente vai mostrar isso aí também, tá? E existe uma gravadora chamada SVOD, fabricada pela SVOD, tá? Que é essa aqui, essa azulzinha que vocês estão vendo. Ela grava via teclado, ela lê e grava multi-I/O via teclado. Essa aqui é a mais moderna, tá? Que nós temos também, vamos ter aula sobre ela, mostrar para vocês como gravar, como utilizar essa gravadora, que é muito importante nessas placas atuais, tá certo? Muito dessas placas tem certos defeitos que dão nessas placas, que são características da multi-I/O, tá? Da Embedded Contra, EC, multi-I/O, SEAL para alguns, né? Tá? Que vem gravado dentro dela, né? Então, se você substituísse uma multi-I/O dessa entrar em curto, você colocar uma comprada no mercado, já era, né? Você vai ter que comprar, instalar na placa e ter que gravar ela, porque senão a placa não vai funcionar, tá certo? Então, muitos técnicos, eu vi muitos alunos, né, colegas técnicos perguntando sobre isso. Professor, a multi-I/O estava em curto, eu botei outra, mas continua não funcionando a placa. É porque você botou a multi-I/O que deveria ser gravada, né? E quando você compra a multi-I/O no Mercado Livre, ou seja, lá onde você comprar aí, ela vem apagada, ela vem zerada, né? Você tem que gravar, dependendo da tua placa, porque uma multi-I/O dessa serve para várias placas diferentes, tá? E cada placa tem a sua BIOS. Vocês sabem muito bem disso, né? Não preciso estar explicando isso, né? Cada placa, cada fabricante, cada modelo de placa, cada versão de placa tem uma BIOS diferente, né? Então, a multi-I/O, essa BIOS que vinha fora da multi-I/O, né, hoje vem dentro dela, tá? Então, isso complicou para o técnico, tá? O técnico tem que investir, o tempo todo tem que estar investindo. Essa gravadora de
via teclado aqui, eu gastei R$870 para comprar ela agora, tá? Porque tem muita coisa que você não faz. Agora, você compra uma gravadora dessa, faz 2, 3 computadores, 2, 3 notebook desses, já pagou ela. O resto é lucro, né? Infelizmente, o técnico de bancada, o técnico de notebook hoje, ele vai ter que investir. Porque se não investir, não conserta, tá? Vai consertar no chute, tá certo? Vai tentar no chute. Mas se pegar uma multi-I/O dessa apagada, meu amigo, adeus, você não faz mais nada. Pode devolver para o cliente. Nem fique futricando na placa não, porque você vai danificar a placa de vez, né? Então, é muito importante vocês conhecerem todas essas técnicas modernas, inclusive, tá? Porque muita coisa que tem por aí, pessoal, é complicado, tá certo? Muita coisa que tem por aí já estão usando técnicas diferentes para manutenção, tá? Esses aí eu vou mostrar para vocês bem direitinho. Vamos também trabalhar com um analisador lógico. A gente já viu isso no Notebook 3, tá? Um analisador lógico é muito importante para você ver a comunicação, né, da SPI, tá certo? Com a Embedded Control, quando ela estiver externa, né? Ou então para você analisar alguns sinais de partida na Multi-I/O, tá? Você pode analisar sinais de partida na Multi-I/O, nós vamos ter uma aula específica sobre isso, tá? Vamos ter aulas específicas de cada gravadora dessa, defeitos que elas dão, cada uma, como você solucionar, e analisador lógico também. Nós vamos falar sobre isso para vocês poderem ter base, né? Quem quiser comprar analisador lógico, é barato, tem uns analisador lógico de 8 canais aí, tá? São muito baratos, esse que nós vamos usar aqui, está aqui na imagem, tá certo? Esse pequenininho aqui do lado direito, no verde aí, tá? Então é um analisador lógico pequenininho que ajuda bastante a gente, tá? Para você ver uma sequência para você saber se aquela sequência está ocorrendo realmente na placa, né? Você sabe aquela sequência de power, tá certo? Apertou o botão, aparece o RCM RST, aparece o S5, aparece. Então essa sequência você pode, com o analisador lógico, se você tiver paciência, colocar ali na placa, né? E analisar para ver se ela está ocorrendo no tempo exato, tá? Porque uma não pode aparecer depois da outra, ou antes da outra, tá? O S5 não pode aparecer antes do RSMT, tá? Certos sinais, não pode, tá? Então você tem que conhecer também o circuito. Você conhecendo o circuito, o analisador lógico ajuda bastante, tá? Nós vamos ter aula específica disso. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos na placa para vocês terem uma ideia, tá certo? Vou trocar o slide aqui e vou tomar um gole d'água. Só um segundo. Bom, pessoal, vamos olhar também uma coisa muito importante, tá? Que eu acho que todo técnico deve saber disso, mas existem detalhes, certo? Detalhes, técnicas de soldagem, técnicas de dessoldagem, por exemplo, de multi-I/O, tá? De circuitos com diversos pinos, 128 pinos, aqueles circuitos PWM que são por baixo, tipo BGA, tá? Eu vou mostrar como você usar a estação de solda, a estação de ar quente, tá? Para remover esses circuitos SMD e para recolocar no lugar. As BGA de baixa densidade, que são os circuitos PWM, são poucos pinos, né? São poucos pinos, não leva esfera, tá? Mas são BGAs, por quê? Porque elas estão sendo soldadas por baixo dela. Tá? A gente é conhecido também como BGA de baixa densidade. E outros tipos de multi-I/O, também nós temos vários tipos de multi-I/O. Tem vindo umas multi-I/Os que eu peguei nas placas atualmente, que elas também são desse baixa densidade, são BGA. Elas não têm mais esses pinos, tá? Então vocês vão encontrar por aí, pode ser que baixe na bancada de vocês, que eu não sei ainda, porque tem muita coisa em garantia com relação a isso, mas já multi-I/O sem essa pinagem que vocês estão vendo aqui na lateral, tá? Sem ser circuito SMD, tá? Vão ser circuitos diferentes, vai ser por baixo, então mais complicado. Estão complicando mais ainda, mas isso tudo para quê? Para aumentar a densidade da placa, tá certo? Então as placas vão ficando menores, os circuitos integrados vão ficando menores, mais difícil de você trabalhar, né? Tipo celular, tá certo? Tipo tablet, então vai ficando cada vez mais complicado a gente trabalhar. Então eu vou ensinar algumas técnicas de soldagem e dessoldagem de circuitos, tá certo? É muito interessante porque muitas vezes a gente tem aquela prática, né, aquele vício de trabalhar
certo? E eu vou mostrar para vocês técnicas bem fáceis de tirar esse circuito desintegrado e colocar eles de volta no lugar, né? Sem danificar, sem arrancar a trilha, essas coisas todas, tá? Certo? Nós vamos aprender, nós vamos ter aulas também relativas a isso. Deixa eu mudar o slide aqui. Bom, nós vamos falar também, nesse curso, nós vamos ter aula falando de reflow e de rebaling. Quando você deve utilizar reflow, como você fazer esse reflow, que tipo de fluxo você deve usar para reflow, tá? Não é todo o fluxo que você usa, existem fluxos especiais para fazer reflow, tá? Rebaling, como utilizar rebaling? Como fazer o rebaling? Que tipo de fluxo você deve utilizar no rebaling? Qual máquina você vai usar? O tipo de máquina? Bom, como fazer uma rampa na máquina? Tá? Dependendo do seu local, que temperatura é. Aí eu vou ensinar umas técnicas para fazer umas aulas ensinando umas técnicas de como você construir uma rampa para tirar uma BGA, para colocar uma BGA depois com esferas de chumbo, tá? Se você comprou uma BGA nova que tem esferas lead free, fazer uma rampazinha também para esferas lead free, porque elas são diferentes, as temperaturas são diferentes, as técnicas são diferentes, tá? E como você deve fazer isso na máquina, tá? Como você deve construir através de tentativas com placas de sucata, como você vai chegar à sua rampa adequada para o seu local de trabalho, tá certo? E para a sua máquina também. Cada máquina tem uma diferença, tem poucas diferenças, mas tem, tá? Então eu vou ensinar a técnica de como você construir a rampa, tá? Aí vai servir para Scotland, vai servir para Ronton, vai servir qualquer máquina, para IR6000, HR6000, depende, você vai conhecer a sua máquina e através daquela técnica de construir a rampa, então você vai aprender esse detalhe muito importante, porque hoje um técnico de placa de notebook que não sabe BGA, né, que não sabe pelo menos fazer a BGA, se dá mal, porque muitas vezes você vai ter que fazer isso aí. Técnicas de televisão, quem trabalha com televisão, aí também hoje está vendo, né? Muitas não, a maioria das placas, ou quase 100% das placas que vêm hoje de TV, estão vindo BGA, né? E muitas estão dando problema de rebaling, tem que se fazer o rebaling na placa. Tá? Se você pegar uma Tecon lá, você vai ver que a Tecon já está com a BGA lá, aquela BGA de baixa densidade, que você vai ter que tirar e recolocar. Se você uma placa hoje de TV, por exemplo, uma Tecon, aqui mudando de assunto um pouquinho, é uma placa finíssima, né? É uma placa finíssima, tá certo? E se você botar a temperatura ali, o ar quente muito botar errado, né? Você vai danificar a placa para sempre, porque ela vai dar uma bolha na mesma hora. É diferente de uma placa de notebook, é diferente de uma placa de desktop, que a densidade é maior, tá? A grossura, da espessura da placa é maior do que uma placa de notebook, por exemplo. Uma placa de tablet, a espessura é mínima. Se você pegar uma placa de celular, então é mínima ainda. Se você errar na técnica ali do ar quente, você vai danificar a placa para sempre, tá? A placa de TV, por exemplo, é totalmente diferente do notebook. Você não vai poder usar a técnica, a rampa que você usa para tirar um BGA, para fazer um rebaling num BGA de uma placa de notebook com a mesma técnica que uma placa de TV, tá? Que você pode empenar a placa, você pode até dar bolha na placa, certo? Então esse curso vai ser interessante para quem trabalha com isso, porque ele vai aprender a técnica de fazer a rampa na máquina, tá? E você então, para cada tipo de placa lá, você vai procurar entender e construir a sua rampa, tá certo? Vou mudar aqui o slide. Bom, nós chegamos ao fim dessa nossa aula. Foi uma aula de apresentação, mais de apresentação. Por quê? Porque nós estamos aqui com os alunos matriculados, tá? Que também gostariam de conhecer a fundo como vai ser o curso que eles vão fazer, que vocês vão fazer, né? Isso foi uma explicação de como vai ser o curso, tá? Para vocês começarem a se acostumar como vai ser aplicado as aulas a vocês. Essas aulas vão ser todas gravadas, tá? Vai ter aulas online quando eu achar necessário, quando houver muita dúvida ou precisar troca de informações com os alunos do curso, tá? Então a gente abre uma aula online e faz uma aula para a gente bater papo, para tirar dúvida, tá? Para mostrar circuito, para perguntar certas determinadas coisas. Agora, vai ter um grupo também que eu vou abrir do grupo Notebook 4 no Telegram, tá?
não vai ser no WhatsApp, vai ser no Telegram. Por quê? O Telegram a gente pode trocar arquivo, pode mudar arquivo, pode mandar arquivo, posso mandar a apostila para vocês, tá? A apostila que eu for fazer do curso vai via Telegram para vocês, não vai estar na plataforma, tá? Eu vou enviar via Telegram para vocês. Então vocês vão se acostumando com isso, porque o suporte da Labelnet vai ser todo transferido para o Telegram, tá certo? Então, lá no Telegram é que a gente vai poder então fazer o suporte para vocês e fazer aulas também. Tá? Lá nós vamos dizer para vocês as aulas online, quando vai ser colocada a aula. Essas aulas vão ser gravadas em alta resolução e vão estar disponíveis para vocês na plataforma. Tá? Vocês que se matricularam, vocês estão entrando lá na plataforma, aparece para vocês Notebook 4, lá o curso, vocês entram, mas ainda está em branco, né? Ainda está em branco, sem aula nenhuma. Conforme eu vou colocando as aulas, você vai entrar e você vai ver a aula do seu lado direito da tela, você vai ver a relação das aulas. Tá? A nossa loja aí é labelnet.com.br. Vocês ainda têm oportunidade até a meia-noite de hoje de se matricular nesse curso, tá? Por um preço muito bom, um preço de promoção, com R$400 de desconto. Tá? A partir de meia-noite esse curso vai ao preço normal, tá? Porque a gente vai realmente fechar para não ficar muita gente, certo? Nós estamos com muitas matrículas aí no curso e eu não quero botar muita gente agora não. Então nós vamos passar, eu dei oportunidade também para os alunos que já se matricularam, né? Eu dei oportunidade de pagar na promoção. Muita gente pediu, professor, eu não tenho dinheiro agora, meu cartão de crédito só vai abrir no dia tal, no dia tal. Eu disse, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a promoção até o dia da primeira aula, né? A partir no outro dia que começou o curso, a promoção tem que acabar, porque senão não é justo para os que já fizeram, né? Que se adiantarem em fazer a matrícula, tá certo? Então, pessoal, nós ficamos por aqui, né? Eu agradeço a toda a presença de vocês hoje à noite. A nossa aula foi uma aula inaugural, uma aula de apresentação do curso, tá? Eu agradeço vocês e vou fechando aqui a gravação, então, um momentinho.